A minha oração é para que você esteja muito bem em Cristo Jesus. Mateus capítulo 21, versículo 16. Antes é importante que eu diga que aqui Jesus está chegando em Jerusalém, próximo ao templo, e um grupo de crianças começa a gritar, a cantarolar, Hosana ao filho de Davi, reconhecendo que Jesus era o Messias. Diante disso, os religiosos, as autoridades religiosas, na verdade, os sacerdotes do templo, questionam a Jesus: você vai deixar essas crianças cantarem isso? E é justamente diante dessa colocação dos religiosos que Jesus vai responder. Mateus 21, 16. Jesus respondeu: sim, vocês nunca leram da boca de pequenino e crianças de peito tiraste o perfeito louvor? A gente tem pensado no tema adoração que agrada a Deus. Já falamos sobre esse tema de manhã e à noite, nos cultos de domingo, de ontem. E hoje a palavra do Senhor nos mostra que a adoração que agrada a Deus, a exemplo de uma criança, é uma adoração que nasce, que é dada de forma natural e espontânea. É sempre difícil a gente compreender o que Jesus está dizendo quando nos compara com uma criança, que nós devemos ser discípulos como uma criança, devemos adorar aqui como uma criança. É isso que ele está dizendo diretamente. Porque alguns acham que Jesus está dizendo que nós devemos ser inocentes como uma criança. Nunca seremos, muito menos sem pecado, porque a própria criança é pecadora. Eu creio que o que Jesus nos mostra aqui, dando as crianças como referência de adoração, é que, a exemplo de uma criança, a gente precisa colocar na nossa mente, no nosso coração, que o nosso assunto é adorar a Deus. Não ter nenhuma outra opção. Eu costumo aqui lembrar do princípio de Jairo. Lembra Jairo, que tinha sua filha? Ele era até alguém de sinagoga, não é? E ele botou no coração: eu não tenho outra opção, eu só vou confiar em Jesus. E por mais que as pessoas caçoassem dele, rissem, ele estava determinado a confiar em Jesus. Da mesma maneira, nós vamos nos parecer como uma criança quando a gente não tiver outras opções, não considerarmos em outras opções, senão adorar ao Senhor. E isso vai ser natural e espontâneo. Lá no Salmo 150, verso 6, vai dizer: tudo que tem fôlego louve ao Senhor. Então é uma verdade, nós fomos criados para adorar ao Senhor. O pecado quer nos levar a focar em outras coisas, mas a sua vida, tudo que você tem, deve adorar ao Senhor. Porque quando fazemos assim, tudo flui. Tudo flui na nossa vida. Não estou dizendo aqui que você não vai ter problema, mas você vai ter forças. Você, por meio da adoração que você vai apresentar a Deus, você vai ter o discernimento, a ajuda de Deus. Você vai desenvolver em você habilidades que só um adorador tem. Então, coloque no seu coração, é exemplo de uma criança, né? Criança aprende coisa errada, ela vai aprender, mas se ela aprender a certa, ela vai seguir. Por isso a Bíblia diz: ensina o menino no caminho que deve andar. Então nós precisamos também deixar todo o entulho de lado, tudo que ao longo da vida a gente foi juntando, e a exemplo de uma criança, ter apenas como foco adorar ao Senhor. E aí tudo vai fluir na nossa vida, a gente vai ter o crescimento como uma criança, né? Cresce na graça e no conhecimento de Deus. Quero profetizar um dia como uma semana abençoados sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém.